Lucas 4:16. Embora as sinagogas locais fossem presididas por anciãos, a congregação participava ativamente da instrução. Depois da leitura das Escrituras, o orador comentava a passagem lida. Nessa hora, a congregação podia fazer perguntas e participar do debate. Paulo aproveitava essa oportunidade para ensinar o Evangelho nas sinagogas. Lucas 4:18. A antiga Israel esperava pela vinda do Messias, ou Cristo. Ambos os títulos significavam o ungido. As palavras "me ungiu", na profecia de Isaías, referem-se a um Messias que haveria de vir. Ao dizer "hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos", Jesus estava dizendo aos judeus que ele era o Messias prometido. As pessoas na sinagoga pensavam que ele era apenas filho de um carpinteiro e queriam matá-lo por blasfêmia. Lucas 10:4. A bolsa era usada para guardar dinheiro e existiam vários tipos, como a bolsa presa ou a pendurada na faixa da túnica. A alforge era uma sacola de viagem, às vezes chamada de bolsa de mendigo. Era usada para carregar mantimentos e outros objetos de uso pessoal. Gálatas 3:24. O aio a que as Escrituras se referem era um servo de confiança, cuja principal responsabilidade era orientar um jovem até a maioridade. Uma dessas responsabilidades era levar o menino à escola, onde seria formalmente ensinado por um professor. A lei de Moisés era como um tutor, até o Salvador chegar com uma lei maior. Mateus 23:5. O Senhor ordenou a Israel que pegasse suas palavras e as amarrasse nas mãos e entre os olhos. Os judeus interpretaram essa ordem copiando a palavra do Senhor em pequenos pergaminhos e colocando-os dentro de pequenas caixas de couro que usavam amarradas na testa e nos braços quando oravam. Essas caixas de couro eram chamadas de filactérios. O Senhor ordenou também que Israel colocasse franjas nas bordas das vestes, com o fim de lembrar-se de guardar os mandamentos. Na franja, colocavam uma fita azul simbolicamente significando o céu, para que lembrassem de onde vinham os mandamentos. Os fariseus aumentavam as franjas e o tamanho dos filactérios, para mostrar que eram mais justos do que os outros. O Senhor condenou essa exibição de retidão pessoal. João 9:22. Na comunidade judaica, a sinagoga, dirigida por um grupo de anciãos locais, tornou-se o centro social, educacional e religioso da comunidade. Ser excomungado excluía a pessoa do uso da sinagoga, que era a parte principal da sua interação social. Clamar que Jesus curara seu filho era considerado uma blasfêmia pelos líderes da sinagoga, uma ofensa que merecia excomunhão. João 10:14. No Oriente Médio, o pastor conhece cada uma de suas ovelhas. Ele caminha na frente delas e chama-as pelo nome. As ovelhas conhecem-lhe a voz e confiam nele. Elas não seguiriam um estranho. Assim, quando o pastor as chama do portão do aprisco, apenas as suas ovelhas atendem. Aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas é ladrão e salteador. João 10:1. Para proteger as ovelhas à noite, o pastor conduzia o rebanho para um cercado protegido por espinhos, a fim de evitar que animais e ladrões conseguissem pular para dentro. Às vezes, um animal selvagem, levado pela fome, pulava o cercado e caía no meio das ovelhas.
Tal situação distinguia o verdadeiro pastor, que amava as ovelhas, do mercenário que trabalhava só por dinheiro ou por obrigação. O verdadeiro pastor estava disposto a dar a sua vida pelo rebanho. Lucas 17:12. Uma grande variedade de problemas de pele era diagnosticada como lepra. Em geral, formavam-se caroços, que se tornavam vermelhos. Depois criavam uma crosta branca que progredia ao ponto de dolorosas feridas. Muitas vezes a doença atingia os ossos, afetando os órgãos internos e causando frequentemente a deformação de membros. A lepra era a doença mais temida na Terra Santa. Quando infectadas, as pessoas tinham que ser examinadas pelo sacerdote. Se este declarasse que a lepra era imunda, isso significava que a pessoa não se qualificava para as ordenanças sagradas e era banida da comunidade. Quando curado, o leproso podia ser declarado limpo e ser levado de volta à sociedade. Mateus 23. Em nossa sociedade, cada novo dia começa à meia-noite. No antigo Oriente Médio, o dia começava ao pôr do sol. Ainda há vestígios dessa prática na celebração da véspera de Natal. A noite e o dia eram divididos em 12 segmentos iguais, chamados horas. Embora o tempo real variasse de acordo com a época do ano, o nascer do sol ocorria por volta das 6 da manhã. 3 horas depois era a terceira hora, por volta de 9 horas da manhã. A nona hora seria por volta de 3 da tarde. A noite era dividida em 4 sessões chamadas vigílias. O nome vigílias vem das 3 horas durante a noite nas quais os soldados ficavam de guarda ou em vigília. As vigílias começavam ao pôr do sol e terminavam às 9. Meia-noite, 3 e 6 horas. Mateus 23:5. O Senhor ordenou a Israel que pegasse suas palavras e as amarrasse nas mãos e entre os olhos. Os judeus interpretaram essa ordem copiando a palavra do Senhor em pequenos pergaminhos e colocando-os dentro de pequenas caixas de couro que usavam amarradas na testa e nos braços quando oravam. Essas caixas de couro eram chamadas de filactérios. O Senhor ordenou também que Israel colocasse franjas nas bordas das vestes com o fim de lembrar-se de guardar os mandamentos. Na franja, colocavam uma fita azul simbolicamente significando o céu, para que lembrassem de onde vinham os mandamentos. Os fariseus aumentavam as franjas e o tamanho dos filactérios, para mostrar que eram mais justos do que os outros. O Senhor condenou essa exibição de retidão pessoal. Mateus 25:1. No dia da festa de casamento, a noiva era assistida por suas ajudantes, enquanto o noivo reunia-se com os amigos. Os amigos iam com o noivo buscar a noiva para a festa de casamento. Com grande expectativa, os amigos e vizinhos marcavam o caminho com luzes e juntavam-se à procissão. Se o noivo se demorasse, cada convidado tinha de ter óleo suficiente até a chegada do noivo. Finalmente se ouvia o grito: "Aí vem ele!". As ajudantes deixavam a noiva alvoroçadas e dirigiam-se para a rua a fim de iluminarem a passagem final do noivo. João 13:23. No tempo do Salvador, os banquetes eram feitos com as pessoas reclinadas em sofás. O convidado mais ilustre sentava-se à direita do anfitrião, o segundo à esquerda e os demais após estes, dependendo de sua posição social. Enquanto comiam, normalmente se apoiavam no cotovelo esquerdo e comiam com a mão direita. A pessoa deitada na frente ficava reclinada no seio da pessoa atrás dela, porque essa estaria mais próxima de seu peito. Da mesma forma, essa pessoa estaria reclinada no seio de quem estava atrás dela, embora não se tocassem realmente.
Era também comum que os servos lavassem os pés dos convidados enquanto estes comiam. Mateus 26:36. A palavra Getsemane significa prensa de azeite. No jardim de Getsemane, as olivas eram colocadas em cestas e prensadas sob um grande peso, o que fazia com que soltassem seu óleo. Há uma semelhança entre essa prática e a expiação. Nesse mesmo jardim, o Salvador, sob o peso dos pecados do mundo, foi prensado, o que o fez verter seu precioso sangue por todos os poros. Esse gesto de amor abnegado pagou pelos pecados da humanidade.